Oi, gente, bom dia. Repercute muito, não só no Brasil, mas na Espanha, na Europa, vários locais aí do mundo, a prática de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, jogador brasileiro do Real Madrid. Manifestação do governo brasileiro, manifestação do governo espanhol, manifestação da FIFA, né? Manifestação da La Liga, que é a Liga Espanhola de Futebol. Uma movimentação intensa. Mas eu tenho uma convicção, uma tese, de que o racismo poderia ser mais abrandado se celebridades que já sofreram prática de racismo, como é uma celebridade hoje o Vinícius Júnior, e que está fazendo esse movimento todo pertinente, que outras celebridades que foram vítimas de racismo em outros tempos, tivesse feito a mesma manifestação que essa manifestação hoje, seguramente que a prática de racismo seria diminuída. E eu vou citar alguns exemplos. Um tempo atrás ainda, acho que no começo logo das redes sociais, o jogador Aranha, era um goleiro, se eu não me engano estava jogando pelo Santos, e ele foi vítima de racismo no estádio lá no Rio Grande do Sul. E ele se manifestou, abriu um processo, protestou e se repercutiu muito. Foi talvez o primeiro caso assim de repercussão nacional de racismo acontecido em estádio com uma pessoa de reconhecido visibilidade. Na época, Pelé criticou duramente a Aranha. Presta atenção, Pelé criticou a Aranha, não criticou o racista. E dizendo que se tivesse os jogos que ele participou, que ele foi chamado de crioulo, foi chamado de macaco, se os jogos tivessem sido encerrados, ele não tinha concluído partida nenhuma, porque toda vida ele era chamado de crioulo, de macaco e tal. E que a manifestação de Aranha, aquilo prejudicava o futebol, prejudicava isso, aquilo, outro. O Pelé falando isso. Posteriormente, eu vi uma declaração, não é recente não, essa declaração do Neymar, já há uns anos atrás, dizendo que não era negro, que ele era branco e que lamentava os episódios de racismo no futebol, embora que ele não tivesse sido vítima, depois ele foi vítima, se ele se considerava uma pessoa branca, na realidade não é, o pai dele é negro. E não se manifestou como deveria se manifestar, já que ele era, na época, um dos 3 jogadores mais influentes do país, do mundo. Também, antes disso, o jogador Ronaldo, fenômeno, também se declarou que era branco e também lamentava os episódios, isso também em tempos idos, em tempos passados. Até que um dia o pai dele, que é negro, sofreu uma prática de racismo no condomínio onde ele morava, quando pessoas se recusaram a subir no mesmo elevador que ele. E Ronaldo, então, aí se tocou e passou a ser mais ativo nessa questão do combate ao racismo. Mas até então, como era um jogador milionário, ele raspava a cabeça, não era sem motivo que ele raspava a cabeça, que era para não mostrar o cabelo, que é uma característica da raça negra. Quando o pai sofreu o assédio, e aí ele percebeu que realmente o entendimento dele era outro. Durante o julgamento da ação penal 470, mensalão, o relator do mensalão era o ministro Joaquim Barbosa, negro. Joaquim Barbosa colocou, pelo seu voto, pelo seu relatório, colocou o PT quase todo na cadeia, o PT e vários outros partidos. E foi duramente criticado, ameaçado de morte, não podia ir a um restaurante, se ia, era com 4, 5, 6 seguranças. Ele se aposentou antes do tempo com receio de ser agredido. E eu nunca ouvi o pessoal da consciência negra,
da Fundação Palmares se levantando para defender a prática legal, a prática profissional do senhor ministro Joaquim Barbosa. Eu nunca vi. E por que não acontecia? Porque tanto esse segmento como o outro, eles eram vinculados ao governo que estava sendo investigado por Joaquim Barbosa, e por conta disso eles se calavam. A minha tese, ela tem um fundamento mesmo, porque se todo mundo que fosse vítima, principalmente vítima que hoje é celebridade, que tem influência, que tem visibilidade e que a palavra tem maior credibilidade, seguramente que a prática do racismo poderia ser bem minorada. Porque o que aconteceu com Vinícius Júnior, ele é de repercussão mundial, mas o racismo ele acontece todo dia, toda hora, em todo instante, em todo lugar, e não tem repercussão nenhuma porque não se trata de celebridades.